Antes de qualquer aplauso, antes de qualquer discurso, antes mesmo que Zezé percebesse o que estava prestes a acontecer, o ambiente já carregava algo diferente. Um silêncio suave, quase respeitoso, parecia envolver o salão como se todos ali soubessem que aquela homenagem tinha um destino maior. O que ninguém imaginava é que, entre todas as memórias escolhidas para celebrar sua trajetória, uma imagem específica iria atravessar o peito de Zezé como um trovão silencioso, arrancando dele uma emoção antiga, profunda e jamais superada. Um instante capaz de transformar um evento comum em um reencontro inesperado com o amor, a dor e a saudade que nunca se permitiram adormecer dentro dele. O salão estava impecável, organizado com o cuidado de quem desejava que aquele momento fosse lembrado para sempre. As mesas alinhadas, os arranjos florais discretos, a iluminação suave que valorizava o palco onde tantas histórias seriam contadas. Zezé caminhava entre os convidados, cumprimentando rostos conhecidos, abraçando amigos, retribuindo sorrisos de pessoas que acompanharam sua jornada desde o início. Ele tentava disfarçar o misto de orgulho e timidez que sempre o acompanhava em homenagens, mas sua voz calma e seu jeito firme denunciavam que, no fundo, ele nunca se acostumara a ser celebrado dessa forma. Quando a apresentadora subiu ao palco para dar início ao tributo, todos se acomodaram. As primeiras palavras foram de admiração, lembrando conquistas, sucessos, obstáculos vencidos, a força da dupla, o impacto cultural e a devoção de uma artista que nunca abandonou suas raízes. Zezé sorriu, discreto, sentindo seu nome ecoar pelo salão enquanto imagens da juventude começaram a surgir no telão. A plateia reagia a cada foto com risadas, com exclamações, com aquela sensação de nostalgia compartilhada. Ele assistia tudo com atenção, mas sem imaginar que algo bem maior o aguardava. Os vídeos iniciais mostravam momentos de carreira, bastidores, palcos lotados, gravações marcantes. As fotos antigas realçavam seu sorriso jovem, sua dedicação precoce e a força que sempre o impulsionou. Mas por mais que rever tudo aquilo fosse emocionante, Zezé continuava tranquilo. Ele estava preparado para uma celebração da sua história, ou pelo menos acreditava que estava. A plateia parecia encantada, como se cada capítulo exibido fosse uma prova viva de que aquela trajetória não pertencia só a ele, e sim ao Brasil inteiro. A equipe responsável pela homenagem escolheu imagens cuidadosamente, buscando despertar memórias, mas nenhuma delas tinha ainda tocado o ponto mais sensível do seu coração. Ele observava tudo com a atenção de quem reconhece cada detalhe, cada cenário, cada fase de sua própria vida. Porém, apesar da intensidade do momento, Zezé não fazia ideia de que a próxima sequência mudaria completamente o rumo daquela noite. A transição no telão aconteceu de forma suave. As luzes diminuíram, a música ambiente ganhou um tom mais delicado, e o vídeo começou a focar em sua infância. Fotos em preto e branco surgiram, revelando o menino simples do interior, sempre curioso, sempre sorridente, sempre cercado de música. O público reagiu com ternura, admirando aquela versão tão pura e distante do artista que todos conheciam. Para muitos, era apenas um capítulo bonito. Para Zezé, porém, aquela parte da vida guardava algo que nunca cicatrizou totalmente. Quando a imagem seguinte começou a se revelar, algo dentro dele estremeceu. Era como se uma memória antiga estivesse prestes a despertar. A apresentação avançava, e Zezé observava com olhos atentos as imagens que se sobrepunham no telão. A cada fotografia, ele parecia revisitar lugares que nunca abandonaram seu coração. O quintal da casa simples, a poeira das ruas onde corria descalço, o cheiro de café fresco vindo da cozinha da mãe. Fragmentos de uma infância marcada por sonhos, risadas e pequenas batalhas diárias. O público reagia com carinho, mas ninguém ali possuía a chave para entender o verdadeiro significado por trás de cada cena. Era a história dele, vivida por ele, marcada por lembranças que só ele conhecia em profundidade. Quando a sequência chegou perto da imagem que mudaria tudo, a sala inteira pareceu se recolher.
A trilha sonora suavizou de tal forma que era possível ouvir a respiração das pessoas, como se o próprio ambiente soubesse que um momento delicado estava prestes a acontecer. A foto seguinte apareceu lentamente, revelando dois garotos lado a lado, sorrindo com aquela alegria inocente que só a infância conhece. Zezé reconheceu imediatamente a imagem. Seu coração bateu mais forte. Ele sentiu as mãos tremerem levemente, mas ainda assim manteve o olhar fixo, tentando acompanhar a sequência como se fosse apenas mais uma lembrança. Mas não era. Era ele, e era em Mival. O salão ficou completamente silencioso. Os convidados, percebendo a mudança no semblante do artista, prenderam a respiração. A apresentadora, que até então narrava suavemente cada fase, interrompeu sua fala sem perceber, como se a força daquela imagem a obrigasse a recuar. Não era apenas uma foto antiga. Era um pedaço vivo da alma de Zezé, um fragmento preservado de um amor que o tempo nunca substituiu. O olhar de Zezé mudou. A expressão que antes transmitia orgulho e tranquilidade deu lugar a algo mais profundo, mais vulnerável. Era como se ele fosse transportado de volta ao passado, sentindo no peito a mesma mistura de alegria e dor que sempre o acompanhara quando pensava no irmão. A dor não era destrutiva, era amor em estado bruto, jamais esquecido. Ele engoliu em seco, tentando manter a postura, mas a emoção começou a escapar pelas bordas de seus olhos. O público sabia da história, sabia da perda, sabia do impacto que Emival teve na vida e na carreira do irmão. Mas ver aquela lembrança surgir de maneira tão repentina, tão pura e tão verdadeira, fez todos entenderem que aquela dor nunca se tornou leve, apenas ficou silenciosa com o tempo. O telão não parou. A homenagem avançou com mais fotos dos dois juntos, ensaiando no quintal, dividindo sonhos, cantando pela primeira vez para familiares. Imagens raras, algumas jamais mostradas ao público, que pareciam ressuscitar um capítulo inteiro da vida de Zezé. Ele levou uma das mãos ao rosto. Tinha perdido o controle. Era impossível segurar. As lágrimas começaram a escorrer sem resistência. Zezé respirou fundo, mas a respiração falhou, tremendo como se cada lembrança pressionasse seu peito por dentro. A plateia viu o exato momento em que o artista deixou de tentar ser forte. Ele não virou o rosto, não se escondeu, apenas permitiu que sua verdade viesse à tona. Um homem reverenciado por multidões, dono de uma trajetória gigantesca, desmoronando diante da imagem de um irmão cuja ausência sempre foi sua maior ferida. O salão inteiro permaneceu em silêncio absoluto. Algumas pessoas levaram as mãos à boca, outras começaram a chorar também, como se a dor dele alcançasse cada coração ali presente. Não era apenas tristeza, era empatia, era respeito, era reconhecimento da dimensão daquele laço que ultrapassou o tempo, a vida e a ausência. Quando uma nova foto surgiu, mostrando os dois abraçados depois de uma apresentação simples, ainda meninos, algo dentro de Zezé pareceu se partir de forma definitiva. A lembrança não era apenas visual. Ele ouviu a risada do irmão, sentiu o toque do ombro dele, lembrou das conversas sussurradas antes de dormir, dos planos feitos sobre o céu do interior, dos sonhos que construíram juntos e que ele foi obrigado a continuar sozinho. Não houve aviso, não houve despedida, só saudade. Uma saudade que nunca deixou de viver dentro dele. A apresentadora, emocionada, tentou retomar o discurso, mas sua voz falhou. Ela respirou fundo e, com cuidado, decidiu não interromper aquele momento. A plateia também entendeu que não havia espaço para palavras. O que estava acontecendo ali era íntimo demais, verdadeiro demais, sagrado demais para qualquer intervenção. Zezé levou a mão ao peito, apertando levemente a camisa como se quisesse segurar o coração que batia acelerado. Ele inclinou a cabeça para a frente, fechou os olhos por alguns segundos, tentando se recompor. Mas cada nova imagem o puxava para uma lembrança diferente, todas carregadas do mesmo amor intenso que apenas irmãos que compartilham sonhos entendem. A emoção não diminuía, ao contrário, se expandia a cada segundo.
Quando finalmente abriu os olhos, eles estavam completamente marejados. A luz do telão refletia neles, criando um brilho que misturava dor e gratidão. Ele não conseguia falar, não conseguia sequer sorrir. Apenas respirava tentando encontrar um equilíbrio que parecia distante. Mas mesmo sem palavras, seu silêncio dizia tudo. Dizia que aquela homenagem tinha tocado a parte mais profunda de sua alma. A parte que nunca deixou de amar Emival. O público, sentindo a fragilidade daquele instante, começou a aplaudir em silêncio, como se os aplausos fossem também uma forma de abraço coletivo. Um abraço que dizia: estamos aqui, você não está sozinho. E assim, envolvido por um carinho que transbordava de todos os lados, Zezé finalmente ergueu o olhar, ainda tomado pela emoção, mas disposto a enfrentar o restante da homenagem. Mesmo sabendo que nada do que viria depois seria tão forte quanto aquela lembrança que acabara de atravessar seu coração. O telão continuava exibindo lembranças, mas agora o ambiente parecia diferente, como se toda a energia da sala girasse em torno de Zezé. A imagem seguinte mostrou Emival segurando um violão pequeno demais para o tamanho de seus sonhos, e Zezé não teve como impedir que uma nova onda de emoção o atingisse. Aquela fotografia carregava mais do que memória. Era um símbolo de tudo o que iniciaram juntos, do destino que os uniu e da música que marcou suas vidas desde muito antes de o país saber seus nomes. Ver o irmão sorrindo daquele jeito, cheio de vida, trouxe uma mistura de ternura e dor difícil de suportar. O público reagiu de forma silenciosa, como se não quisesse perturbar a delicadeza daquele instante. Algumas pessoas enxugavam discretamente os olhos, outras trocavam olhares emocionados. Era impossível não sentir a intensidade daquele laço. A homenagem, antes planejada para celebrar uma trajetória grandiosa, transformava-se agora em um tributo ao amor fraterno, ao início humilde e ao menino que nunca saiu do coração de Zezé. Uma nova montagem começou. As fotos mostravam os dois cantando nas festas da cidade, recebendo moedas tímidas do público, arriscando harmonias que só mais tarde fariam sentido para o mundo. Era como se cada imagem devolvesse a Zezé um pedaço da infância que ele nunca pôde reviver. O peso da saudade era tão grande que ele precisou apoiar uma das mãos na cadeira ao lado para manter o equilíbrio. Sua respiração lutava para encontrar ritmo, mas as lembranças vinham com força, preenchendo todo o espaço ao redor. A apresentadora, percebendo o impacto das imagens, caminhou lentamente até ele. Não para interromper, mas para estar por perto caso ele precisasse de apoio. Ela sabia que não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor, mas sua presença silenciosa era uma forma de respeito. Ao chegar perto, colocou suavemente a mão em seu ombro. O gesto era pequeno, porém carregado de compreensão. Zezé não desviou o olhar do telão. Os olhos marejados brilhavam com uma intensidade que dispensava qualquer explicação. Cada imagem parecia trazer consigo uma voz antiga, como se Emival estivesse presente no salão, revivendo com ele cada nota, cada passo, cada sonho inocente. Era uma sensação quase espiritual, uma presença que não se via, mas se sentia. A plateia percebia o quanto aquele momento era sagrado para o artista. Foi então que o vídeo mostrou algo inesperado, uma gravação antiga, em áudio, de um dos primeiros ensaios que os dois fizeram juntos. A voz frágil, infantil e desafinada ecoou pelo ambiente, arrancando suspiros da plateia. A reação de Zezé foi imediata. Ele levou ambas as mãos ao rosto, respirou fundo e deixou novas lágrimas escaparem. A voz do irmão, preservada pelo acaso, preenchia o salão com uma força emocional que ninguém ali esperava. O som era simples, mas carregado de história. Para Zezé significava muito mais. Representava o início de tudo, a coragem, a união, o companheirismo e o amor inabalável que sempre guiou seu caminho. E naquele exato instante, ele percebeu que, mesmo tantos anos depois, a presença de Emival ainda o acompanhava, não como lembrança distante, mas como parte viva de quem ele era. Enquanto a gravação ecoava pelo salão,
Zezé abaixou lentamente as mãos do rosto, revelando olhos profundamente marejados, mas carregados de ternura. A emoção já não era apenas tristeza, era uma mistura de gratidão e saudade, um reconhecimento silencioso do quanto aquele irmão tinha sido essencial para sua existência. Ele inspirou profundamente, tentando se recompor, mas a gravação continuava, e cada segundo parecia despertar memórias adormecidas dentro dele. A plateia também estava tomada pelo momento. Algumas pessoas seguravam lenços, outras simplesmente deixavam as lágrimas escorrerem livremente. A força daquela lembrança invadia o ambiente como uma melodia invisível, unindo todos em um sentimento comum: respeito. Não era apenas uma homenagem, era um reencontro entre dois irmãos separados pela vida, mas unidos para sempre pela história que construíram juntos. Quando a gravação terminou, a música de fundo voltou suavemente e novas fotos apareceram. Algumas mostravam os dois caminhando por estradas de terra, violões nas costas, como se nada pudesse impedir seus sonhos. Em outras, estavam abraçados, sorrindo com aquele brilho que só irmãos conseguem compartilhar. Zezé observava tudo como se visse pela primeira vez, tocado por uma nostalgia que preenchia cada espaço de seu ser. A apresentadora se aproximou novamente, inclinando o rosto em direção ao dele, quase sussurrando. Se quiser uma pausa, nós paramos aqui. Mas Zezé, ainda que emocionado demais para falar, balançou a cabeça negativamente. Ele queria continuar. Precisava continuar. Aquela homenagem não era apenas para ele, era para Emival. E interrompê-la seria como silenciar o irmão mais uma vez, coisa que ele jamais faria. A equipe técnica percebeu sua decisão e deixou o vídeo seguir. Agora, as imagens mostravam um período curto, porém marcante. O momento em que a dupla juvenil se formou oficialmente. Fotos raras dos primeiros shows, das primeiras roupas combinando, dos primeiros ensaios sérios. A plateia reagia com encantamento, admirando a evolução daqueles dois jovens que sonhavam com palcos maiores. Mas então surgiu a última foto daquele trecho, uma imagem de ambos em um palco improvisado, cantando juntos pela última vez. Era uma imagem bonita, mas carregada de dor para quem a entendia profundamente. Zezé respirou fundo, seus olhos se encheram novamente e a expressão de seu rosto mudou. Ele reconheceu aquele dia. A memória voltou inteira, sem pedir permissão. Ele fechou os olhos por alguns segundos, e nesse instante parecia conversar com o irmão em silêncio, como se dissesse: "Eu nunca esqueci, eu nunca vou esquecer." A plateia sentiu a intensidade daquele momento. O silêncio se tornou ainda mais profundo. E então, como um convite para a emoção final, o telão se apagou por um segundo, preparando o ambiente para a próxima sequência, aquela que tocaria o ponto mais sensível da alma de Zezé. O telão acendeu novamente, mas agora com uma iluminação mais suave, quase etérea. As imagens seguintes não eram fotografias, mas pequenos vídeos antigos restaurados pela equipe. O primeiro mostrava Zezé e Emival correndo pelo quintal, rindo de algo que provavelmente só fazia sentido para eles. O público soltou um murmúrio emocionado. A espontaneidade daquela cena, a alegria pura dos dois, reforçava o quanto o vínculo entre eles era profundo e verdadeiro. Outro vídeo mostrou os dois cantando em uma pequena sala, cercados por parentes que os observavam com orgulho. A câmera balançava, mas o momento era inegavelmente precioso. A inocência, a cumplicidade, a parceria, tudo estava ali, vivo novamente diante de todos. Zezé levou a mão ao peito mais uma vez, sentindo a mesma dor doce de quem revive algo valioso demais para ser explicado. Mas então veio o vídeo mais impactante. Um registro raríssimo, capturado por um parente décadas atrás. Nele, Emival olha diretamente para a câmera e sorri. Aquele sorriso largo, espontâneo, que iluminava qualquer ambiente. O menino acena, brinca com o violão pequeno e, por um segundo, parece estar fazendo contato direto com o irmão ali presente na plateia. O público reagiu com um suspiro coletivo.
Foi nesse momento que Zezé desabou de vez. As lágrimas correram com força, como se não quisessem mais ser contidas. Ele não tentou limpá-las, não tentou se recompor, apenas deixou fluir. Porque naquele instante, mais do que lembrança, era como se ele estivesse vendo o irmão vivo outra vez, sorrindo para ele, chamando-o pelo nome, convidando-o a subir no palco da vida juntos mais uma vez. A apresentadora voltou a se aproximar, desta vez segurando a mão dele. Um gesto simples, mas profundamente humano. Zezé apertou de volta, buscando um pouco de firmeza para se manter de pé emocionalmente. Mas era tarde. A homenagem já tinha atravessado todas as defesas, todos os muros que o tempo tenta construir. A plateia começou a aplaudir, primeiro suavemente, depois com mais intensidade. Não era um aplauso para a performance, nem para a fama. Era um aplauso de apoio, de carinho, de reconhecimento pela dor e pela força de um homem que dedicou a vida à música, mas que guardava no coração uma saudade impossível de medir. Zezé ergueu o olhar, ainda chorando, mas com uma serenidade nova. Ele sabia que a parte mais difícil havia passado, mas também sabia que a homenagem ainda não tinha terminado. E por mais que doesse, ele queria ver cada segundo. Porque aquela noite não era apenas uma celebração da sua vida, era, acima de tudo, uma celebração da vida de Emival. Quando o vídeo voltou a ganhar forma, luz e movimento, Zezé parecia completamente entregue ao momento. Já não havia tentativa de esconder lágrimas, nem de recompor o semblante. Ele apenas deixava que tudo fluísse. A lembrança, a saudade, a dor, mas também a felicidade profunda de rever o irmão em um espaço de honra, de amor e de reconhecimento. Aquilo não era tristeza, era um reencontro. Reencontro impossível, mas ainda assim real, porque a imagem trouxe Emival de volta por alguns segundos, e esses segundos bastaram para acender dentro dele tudo aquilo que nunca deixou de existir. O vídeo mostrava agora trechos curtos de entrevistas antigas, em que Zezé falava do irmão com uma ternura que atravessava o tempo. Mostrava registros raros, fotos guardadas há décadas, filmagens restauradas que ele jamais pensou que voltaria a ver com tamanha clareza. E quanto mais o vídeo avançava, mais o público sentia que havia ali uma espécie de revelação silenciosa, como se aquelas memórias, reunidas de forma tão cuidadosa, formassem um mosaico emocional que escancarava não apenas a história da dupla, mas a raiz de tudo, aquele laço familiar, puro, intacto. A cada nova imagem, Zezé respirava fundo, às vezes sorria, às vezes fechava os olhos, como se quisesse guardar tudo novamente no peito. A verdade era simples, ele sempre falou de Emival com amor, sempre contou essa parte da sua história. Mas viver aquilo diante de centenas de pessoas, em um momento preparado com tanto respeito, era diferente, era grande demais, era profundo demais. Era como se alguém tivesse conseguido traduzir, em vídeo, sentimentos que ele nunca conseguiu colocar totalmente em palavras. Em certo momento, o telão exibiu uma montagem suave, fotos antigas dos dois garotos lado a lado, seguidas de uma frase simples, projetada em letras brancas sobre um fundo preto. Uma frase que fez o público estremecer e fez Zezé levar a mão ao rosto, segurando o choro pela milésima vez naquela noite. Alguns laços o tempo não leva, ele apenas ensina a sentir de outro jeito. Foi como se aquela frase tivesse sido escrita para ele, para aquele exato instante, para aquele exato pedaço da alma que ainda doía e sempre iria doer. E o público, vendo a reação de Zezé, entendeu que aquela era a síntese perfeita do amor entre ele e Emival, um amor que o tempo não apagou, que a música eternizou e que a saudade transformou em força. Quando o vídeo terminou, o telão escureceu de novo, mas a emoção ficou suspensa no ar, como se tivesse se espalhado pelas paredes, pelo chão, pelo teto. A plateia continuava em silêncio absoluto, não por obrigação, mas por respeito. Era como se ninguém quisesse quebrar aquele momento sagrado.
E quando as luzes suaves se acenderam novamente, revelando o rosto de Zezé completamente marcado pela emoção, o público viu não apenas um artista, mas um irmão. Um homem que nunca deixou de carregar, no fundo da alma, a presença daquele que caminhou ao seu lado nos primeiros sonhos. O apresentador do evento caminhou até ele com cuidado, quase em câmera lenta, como quem se aproxima de algo frágil, que não pode ser tocado de qualquer jeito. Ele se abaixou um pouco, colocou a mão no ombro de Zezé e perguntou, com voz leve: "Quer dizer alguma coisa?" A pergunta era simples, mas carregava uma responsabilidade gigante. E Zezé, Ainda respirando fundo, levou alguns segundos para encontrar forças para falar. Ele enxugou o rosto com as costas da mão, inspirou e soltou o ar lentamente, como quem tenta encontrar uma forma de transformar sentimentos em palavras. Ele começou, mas a voz falhou. Ele sorriu, um sorriso triste e bonito, e tentou de novo. Eu nunca esqueço dele. Nunca. A plateia escutava sem piscar. Mas tem momentos que ele volta de um jeito que eu não espero. Como hoje, como agora. Algumas pessoas na plateia começaram a chorar discretamente. Outras suspiravam fundo, tentando conter a própria emoção. Era impossível ouvir aquelas palavras sem sentir o peso doce e doloroso da saudade. Zezé continuou. O Emival. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem sente o nome. Ele foi meu começo. Tudo o que eu sou começou com ele. As músicas, os sonhos, a coragem, tudo. E ver ele ali, ele apontou para o telão escuro, me toca de um jeito que ninguém imagina. Sua voz embargou de novo, mas, dessa vez, ele deixou. Obrigado, ele disse, olhando para a equipe, para o público, para o espaço inteiro. Obrigado por trazer ele de volta, mesmo que só um pouquinho. O público explodiu em aplausos, mas não eram aplausos barulhentos, estrondosos. Eram aplausos longos, emocionados, carregados de respeito, quase uma forma de abraçar Zezé à distância. Muitas pessoas estavam chorando, outras sorriam entre lágrimas. Era como se a homenagem tivesse tocado não apenas a história dele, mas a história de todos ali que já amaram alguém profundamente e já tiveram que aprender a conviver com a ausência. Zezé permaneceu sentado por alguns instantes, recebendo aquele carinho. Era visível que ele precisava daquele tempo para se recompor, respirar, reorganizar as emoções. E ninguém tinha pressa. Ninguém queria que aquele momento acabasse rápido. Era uma daquelas cenas raras em que o silêncio, a emoção e o amor se encontram e transformam um ambiente inteiro. Quando ele finalmente se levantou, o público se levantou junto. Era como se todos estivessem unidos por um mesmo sentimento. E Zezé, mesmo emocionado, caminhou até o centro do palco com passos firmes, não porque estivesse totalmente recuperado, mas porque estava entregue ao momento, reconhecendo a importância daquela noite. O apresentador voltou a se aproximar, desta vez com um pequeno envelope dourado nas mãos. Zezé, ele disse, antes de encerrar, temos um último presente para você. A plateia ficou atenta. Zezé sorriu, ainda com os olhos molhados, e recebeu o envelope com cuidado. Ele abriu devagar, como quem abre algo sagrado, e dentro havia uma pequena fotografia impressa, a mesma que havia sido exibida no telão minutos antes. Só que desta vez havia algo diferente. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Zezé virou a foto, leu e desabou novamente. A plateia não viu o que estava escrito, mas viu o efeito imediato. Zezé levou a mão ao rosto, respirou fundo e apertou a foto contra o peito. Era como se aquele pequeno pedaço de papel tivesse o peso inteiro da sua história. O apresentador, percebendo a reação forte, perguntou com delicadeza: "Posso compartilhar com o público o que está escrito?" Zezé assentiu, ainda sem conseguir falar. O apresentador virou a foto para si e leu em voz alta: "Para o irmão que seguiu a jornada pelos dois, de seu eterno parceiro, Emival." A plateia implodiu em emoção, e Zezé chorou como se tivesse acabado de reencontrar o irmão no meio daquele palco. Depois que o público se acalmou, ou pelo menos tentou,
Todos esperavam para ver como Zezé se posicionaria. Afinal, aquele era o ponto mais intenso de toda a homenagem. E o que ele faria a partir dali se tornaria inevitavelmente parte da sua história. Zezé respirou fundo, enxugou o rosto novamente, abriu um pequeno sorriso e, com a foto ainda firme entre os dedos, caminhou até o microfone. Sabe, ele começou, com a voz fraca, mas sincera, tem coisas que a vida tira da gente. Coisas que a gente acha que nunca vai conseguir superar, mas a verdade é que algumas pessoas continuam dentro da gente para sempre. A plateia estava totalmente entregue. O Emival, ele continuou, foi meu começo, minha base, minha coragem. Ele me ensinou a sonhar, ele me ensinou a cantar, e mesmo depois que ele se foi, eu continuei levando ele comigo. Cada música, cada palco, cada conquista, tudo tem um pedacinho dele. Zezé segurou a foto com carinho, como quem segura algo vivo. Hoje vocês me deram um presente que eu não esperava. Vocês trouxeram meu irmão de volta por alguns minutos, e isso não tem preço. Obrigado, de coração, obrigado por esse reencontro. A plateia aplaudiu mais uma vez. Um aplauso longo, respeitoso, intenso. Muitos estavam chorando. Outros abraçavam quem estava ao lado. Era impossível sair daquela noite sem sentir que algo havia mudado. O apresentador, percebendo que era a hora certa, encerrou a homenagem com suavidade. As luzes diminuíram. A música subiu levemente. E Zezé, ainda segurando a foto, desceu do palco acompanhado por familiares e amigos. Mas antes de sair, ele olhou uma última vez para o auditório lotado e disse: "Enquanto eu viver, o Emival vive comigo." E assim, naquela noite que deveria ser apenas uma celebração, nasceu um dos momentos mais sensíveis, verdadeiros e inesquecíveis da vida de Zezé de Camargo. Um momento em que a saudade encontrou espaço para respirar, e em que o amor mostrou mais uma vez que não conhece fim.